Olá, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quarta-feira, 7 de maio de 2025. Estou na área de volta para comentar as últimas notícias do nosso Botafogo, do John Textor. Vamos falar do Cuiabano, que está sendo observado por clubes europeus, um atleta que se valorizou bastante desde que chegou ao Botafogo. Esse ano vem tendo aí um papel importante na equipe do Renato Paiva. Ontem, inclusive, fez o gol da vitória contra o Carabobo, gol importantíssimo. Será que vai ter o mesmo peso daquele gol do Jefinho na Libertadores do ano passado? Vamos falar aqui de um movimento muito importante que John Textor fez para tentar salvar o Lyon do caos financeiro. Ele apareceu e apareceu com uma foto muito polêmica. Deixa eu colocar o banner aqui, é muito importante para vocês lembrarem de ajudar o canal que vocês gostam tanto. Cheguem com um like preventivo. Além disso, ativem as notificações e se inscrevam aqui no Setor Visitante para a gente chegar logo aos 75 mil inscritos. Tem também o Clube de Membros, se quiser ajudar financeiramente o canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos começar falando do John Textor. Textor que mais cedo eu fiz um vídeo falando sobre os problemas do Botafogo e os problemas na França, né? Como os problemas de lá atrapalhariam o Botafogo. A gente vivendo aí um momento bem turbulento, com o Renato Paiva não conseguindo encontrar o time. A gente precisa de reforços, pensando na continuidade da temporada, pensando no Mundial de Clubes para não passar vergonha. E estava me deixando incomodado. Acredito que vocês também, torcedores do Botafogo, estavam angustiados com o fato dele não aparecer, não chegar para desmentir as notícias que estão saindo na França, não falar que está tudo bem, o balanço do Botafogo ainda não ter sido divulgado, da Igor, enfim, várias coisas que deixavam a gente sem dormir. E, né, como se ele estivesse acompanhando aqui o nosso pensamento, né, e todas as nossas vontades, né, tudo que a gente desejava, ele apareceu em grande estilo no Parque dos Príncipes, acompanhando o PSG e Arsenal. Deixa eu colocar aqui a foto na tela. Olha só, rapaz. John Textor e Al-Khelaifi, o presidente, dono lá do Paris Saint-Germain, o cara que, para muitos, manda no futebol francês. Né? O Textor, inclusive, já disse isso. A gente viu que a situação financeira tá difícil, o IPO não deve sair tão cedo, não conseguiu vender ainda as ações do Crystal Palace. O Textor tem a oportunidade de vender alguns jogadores, e aí podem ser jogadores tanto do Lyon quanto do Botafogo. O Cuiabano pode entrar nessa história, o Igor pode entrar, mas eles também têm Cherki, tem o Almada, que ainda é nosso, né, tem o Fofaná. Então, assim, o Textor tem algumas possibilidades, mas também não adianta nada você vender todo mundo e depois ficar com um time frágil. Né? E se você vende todo mundo, depois você tem que contratar, e aí você vai contratar jogadores piores. Então tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio acho que seria a classificação para a Champions, que está muito, muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Então, se essa direção do dinheiro estava complicada, parece que o Textor escolheu a direção política. Vou me aproximar de quem tem influência no futebol francês. E esse cara é claramente o presidente do Paris Saint-Germain, o Khelaifi, né, que ele, inclusive, teve algumas discussões com o Textor recentemente. O Textor, na última reunião dos direitos de televisão, deixa eu até colocar aqui na tela, ele bateu boca com o Khelaifi e falou que o presidente da Liga Francesa era um cachorrinho perto do dono do PSG. Olha só. Fiquei completamente chocado porque conversávamos sobre direitos televisivos e o presidente da Liga, que deveria liderar os debates, não disse quase nada. Foi Nasser quem tomou a frente, embora nem devesse estar presente, como chefe de um canal de televisão diretamente envolvido, que é a Bein Sports.
se houvesse uma voz discordante, Nasser Khelaifi latia para essa pessoa. Houve muita intimidação também. O presidente da liga sentou-se sem dizer nada, parecido com um cachorrinho. A gente viu recentemente, né, o vazamento de vídeos, né, e áudios da reunião pelos direitos de televisão, e ele é realmente super arrogante com o Texor, e não só com o Texor, com outros presidentes de outros clubes, uma coisa assim bem constrangedora, mas mostra o poder do presidente, do dono do Paris Saint-Germain no futebol francês. Agora, não era desse jeito que o Textor ia conseguir ajuda nesse momento conturbado, brigando com o presidente do PSG, chamando o presidente da liga de cachorrinho. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Inclusive, aqui no Brasil, ele teve muitos problemas no início, arrumando briga com o Edinaldo, arrumando briga com a Leila Pereira. Eu acho que ele estava certo em algumas coisas, mas passou do ponto em outras, como depois também passaram do ponto com ele. O Edinaldo não, mas a Leila chegou a passar do ponto com o John Texor. Depois colocaram panos quentes, ele elogiou a Leila, e ele tem que ser um aliado da Leila, eu já falei isso aqui, principalmente enquanto que existe um lobby de outros times, de jogadores, para acabar com o sintético. É bom você ter um canal ali com a Leila para vocês estarem juntos, se defendendo, né, a favor do sintético, que é muito importante também para as finanças do Botafogo, né, quando a gente recebe muitos shows. Se tivesse o gramado natural, muito provavelmente a gente não ia conseguir fazer essa quantidade de shows e faturar. Então, é importante também, quando ele chega para o Edinaldo e apoia a eleição, mesmo o Edinaldo cheio de problema, meu irmão, você tem que, pelo menos, manter ali uma política de boa vizinhança com as pessoas mais poderosas do ambiente que você trabalha, né, do ambiente que você exerce ali uma função. E o Textor, como dono de 90% das ações de um time de futebol, ele tem que ter uma boa relação com a maioria dos presidentes. Lógico que a zoeira faz parte, quando ele faz aquelas brincadeiras com o Flamengo, a gente nunca viu o Landim esquentar a cabeça, porque isso é zoeira de futebol. Mas dizer que o outro é cachorrinho, né, sacanear para todo mundo ver o presidente, como fez com o do PSG e tal, talvez passe um pouco do ponto, e aí acaba colecionando inimigos, o que não é legal para quem está chegando. E ontem, na live que a gente fez pós-jogo, eu coloquei na tela um trecho da entrevista daquele economista que falou da situação do Lyon para um canal da mídia alternativa do Lyon, né? E ele falou de uma coisa que o Textor, ele cometeu muitos erros, mas talvez um dos principais seria o desconhecimento do futebol francês, que o Jean-Michel Aulas deveria ter ficado ao lado do Textor por vários anos, mas ficou apenas alguns meses, e o Aulas, ele conhece perfeitamente o futebol francês, ele teria sido muito útil ao Lyon, principalmente com a DNCG, né, que é o órgão regulador do futebol francês. O Aulas, ele se relacionou com essas instituições por mais de 30 anos. Então, como não tem o Aulas, como você não domina ainda esse ambiente, nada melhor do que você ter, né, uma ligação com alguém muito poderoso, como é o caso do presidente do Paris Saint-Germain. Não é o fato que agora que ele tirou essa foto, tudo se resolveu, o dinheiro vai aparecer. Não é isso, mas ajuda. Ajuda. Agora já dá para você ver uma luz no fim do túnel, da salvação do Lyon. Pelo menos, se o Lyon conseguir, nessa temporada, permanecer na primeira divisão, né, ao final dessa temporada permanecer na primeira divisão, e aí iniciar um processo de reestruturação pensando nos próximos anos, a gente vai, de repente, conseguindo ver, né, o projeto do Texo, a ambição, tudo que ele pensou indo para frente, né, e obviamente, né, é o que todos nós botafoguenses desejamos. Afinal de contas, o Botafogo faz parte de toda essa engrenagem. Se o Lyon vai bem, a Eagle vai bem, e por consequência o Botafogo também vai bem. Então, se a parada não está indo pelo dinheiro, que pelo menos vá pela política, que esse ano se resolva pelo menos a permanência do Lyon. E essa foto do Textor com o Khelaifi, ela, né, é meio, de certa forma, ali humilhante para o Textor, né, depois de ter falado tanto, mas ao mesmo tempo, irmão, cara, não dá para perder dinheiro, não dá para, por conta de uma birra pessoal,
você vê todo o seu investimento, todo o seu esforço, né, ir por água abaixo, né? Você tem que dar 2 passos, 3 passos para trás, sentar na mesa com o Todo-Poderoso, né, pedir bênção e pedir uma ajuda, e depois as coisas se acertam, você consegue caminhar pelas suas próprias pernas. Então, uma boa movimentação para resolver, nem que seja parcialmente, os problemas do Lyon, que são muitos. E falando sobre essa reorganização financeira, essa reestruturação do Lyon, já tinha saído o Laurent Prud'homme, que era o diretor-geral, e agora o diretor financeiro também está deixando o clube. Segundo o jornal Le Progrès, essa é uma mudança que indica uma reestruturação significativa na gestão do clube francês. A saída de 2 altos executivos em um curto período levanta algumas questões sobre a direção estratégica e a estabilidade administrativa do Lyon. Essas mudanças podem ter implicações importantes para o futuro do clube, tanto em termos financeiros quanto esportivos. A nomeação de novos líderes será crucial para definir os próximos passos e garantir a continuidade das operações e do desempenho do Lyon. Então pode ser um ano aí para o Texo ganhar tempo, né, sendo amigo do presidente do PSG, e ir com um novo diretor financeiro traçando novos planos para conseguir uma administração saudável, né, que pare com esses sustos, essa percepção que está sempre andando ali no fio da navalha, né, andando na corda bamba, que a qualquer momento pode cair. Acho que precisa dar uma estabilizada, e parece que com a chegada dele na França, essas coisas já estão começando a acontecer, né? Reestruturação interna e aproximação com o presidente do Paris Saint-Germain. O certo é que, muito provavelmente, o Lyon vai ter que vender alguns jogadores, a Eagle vai ter que vender alguns jogadores, e um deles pode ser, por que não, o Cuiabano, né? O Cuiabano, que foi protagonista na vitória do Botafogo contra o Carabou por 2-1, ele está sendo observado por vários clubes europeus, e o clube prevê uma valorização. Essa é a informação do GE, né? O GE falando aqui, né, que o Cuiabano foi comprado por 8 milhões de euros junto ao Grêmio em abril do ano passado, que atrai interesses de clubes europeus há pelo menos 6 meses. Em dezembro, scouts de 3 clubes, 2 da Itália e 1 da Espanha, vieram ao Brasil para observar jogos do lateral. Antes, pouco depois, no meio do ano, um clube inglês havia perguntado sobre a situação contratual do jogador que tem 1,80 m, é muito forte, muito rápido, 22 anos, é uma peça importante no Botafogo hoje, mas também é um grande ativo e precisando de dinheiro. A gente tem o Alex Telles, né, o Marçal está de volta, o Botafogo de repente pode ir ao mercado atrás de um outro cuiabano, se esse cuiabano for vendido, mas tá na moda agora, né? E acho que com merecimento, né? Muitas críticas ao scout por algumas contratações que não deram certo. Mas essa é uma contratação que pode fazer com que o Botafogo ganhe um dinheiro, que a Eagle ganhe um dinheiro absurdo, né? Uma supervalorização, 8 milhões de reais. Por quanto o Cuiabano pode sair, né? Se o Cuiabano sai por 10 milhões de euros, né? Seriam, sei lá, 70, 60 milhões de reais. É muita grana, é um dinheiro que o Botafogo vai precisar, né? O Botafogo é um clube que não vende muito, mas o John Textor vai precisar também. Além do Cuiabano, tem o Igor Jesus. A gente sabe que a gente tem outros jogadores que podem sair, mas daí vem a importância do scout de encontrar jogadores para suprir essa ausência, que possam entrar no time titular, serem importantes e terem um protagonismo como o Igor e como o Cuiabano vem tendo com a camisa do Botafogo. É isso, futebol, jogadores vão e vêm, mas o importante é você ganhar e lucrar enquanto esse fluxo vai acontecendo. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei na live, deixe os comentários. Amanhã eu estou de volta, hoje não vou fazer live depois do Estudiantes e Laú, porque minha voz ainda está meio zoada, vou ficar aqui 1 hora, 2 horas falando sozinho, pode ser que piore amanhã, então um videozinho aqui de 15 minutos para o negócio ficar tranquilo. Só falar aqui dos parceiros do canal, o primeiro deles, a Gol Case, né? A Gol Case, já ia falar Gol Setor, ainda não tomei conta lá não, ainda não sou o dono da parada, mas a Gol Case eu aprovo, estou sempre aqui com a minha garrafinha, com água gelada, a Gol Fresh, tem a Gol Urban, sai, meu irmão, num preço camarada, com um desconto
do setor visitante, desconto exclusivo, Gol Setor, tem as capinhas, tem vários produtos para vocês comprarem aí, pensando no Dia das Mães, ainda dá para pedir, chega rápido, né? O envio é VaptVupt, então quem quem ainda não conhece, entra no site da GoCase, gocase.com.br, o link está aqui na descrição. E a VBet, patrocinadora master do Botafogo, parceira do setor visitante, a rapaziada que gosta de apostas esportivas, acho que quem botou aí que o Puerto Cabello ia meter 4 no Vasco, meu irmão, ganhou um dinheiro, hein? Mas eu não imaginava por essa não, cara. Já imaginei várias coisas bizonhas com o Vasco, mas tomar de 4 na Venezuela, isso aí, meu irmão, complicado. Ó, vai ter jogo mais tarde da Libertadores, amanhã tem mais Libertadores, final de semana tem Brasileirão, o Botafogo pega o Internacional, o mercado, ó, a chance de você conhecer a VBet aqui no link que está na descrição, ou então pelo QR Code que está aí na sua tela. Acesse, conheça, mas lembre-se sempre, aposte com moderação e é proibido para menores de 18 anos. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço, valeu!